aqui no De Bem com a Vida, eu estou recebendo o doutor André Consalter, falei direitinho, doutor? Que é médico reumatologista do Hospital Santa Cruz. E nós vamos falar hoje sobre artrite reumatoide. Olha, a gente estava conversando um pouquinho aqui com o doutor, ele me deu alguns índices aqui, que eu falei, chega, vamos parar. Doutor, para a gente começar, boa tarde em primeiro lugar, né? Seja bem-vindo. O que vem a ser artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença autoimune que acomete as juntas, inflamando-as e destruindo-as, que sem tratamento causa essas deformidades. Ela pode também acometer outras partes do corpo. Ela pode pegar na pele, nos pulmões e até no coração. Na pele, que o senhor diz assim? São nódulos reumatoides, exatamente. São como se fossem umas pelotas, são umas bolinhas, geralmente na superfície das mãos, pode dar também perto dos braços, nos cotovelos, mas o principal sintoma da artrite reumatoide realmente é a artrite, a inflamação da articulação. Por isso que a gente vê as pessoas falando assim, ai, não consegue nem esticar às vezes. Sim, né? Porque isso acontece porque a artrite é uma inflamação, ela causa dor. Ao esticar, ela está esticando aquela inflamação e dói mais. Isso quando ela já não tem a deformidade, ela não consegue esticar porque já deformou. De manhã, esses pacientes costumam ter uma rigidez nas articulações exatamente por conta da inflamação. Elas têm, com o passar das horas, vai mexendo as mãos, pode melhorar, conforme o dia vai passando. Imagina, já acordar com dor, né, doutor? Já acorda com dores. E não é a única doença que causa isso, mas a artrite reumatoide, ela é importante porque ela tem uma prevalência alta na população geral. Ela pode chegar de 1 a 2%, então são muitas pessoas, e por ser potencialmente destrutiva. Além disso, os pacientes com artrite reumatoide têm uma mortalidade um pouco maior. Eles morrem um pouco antes das pessoas, quando não tratados. Se tratados, isso se reverte, a doença não progride, nós já conseguimos evitar muitas das deformidades, da dor e desse inchaço e desconforto. E doutor, como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico da artrite reumatoide, bem, em primeiro lugar, não é todo mundo que vai ter artrite reumatoide. Então, são pessoas que têm inchaços nas articulações, pode ser a partir de uma até, por mais de 6 semanas, 1 mês e meio. Dá um exemplo, fiquei com o pé inchado? O pé tem articulações prediletas para essa doença. Então, seriam mais as mãos, as juntas, as interfalangianas, que são dos meios dos dedos, também as metacarpofalangianas, que são essas, e também os punhos podem ser acometidos, mas todas, cotovelos. Quando o senhor fala assim, por exemplo, que um punho incha, sim, isso. Incha de verdade mesmo? Incha mesmo, ele fica sobrelevado a pele, assim, fica quente e tem pode ter uma vermelhidão local. A sensação é de uma dor pulsátil, uma dor que fica pulsando, a chamada dor inflamatória. Então não é um inchacinho, é um inchaço exuberante mesmo. Pode ser menor, é por isso que é importante, quando se tem um inchaço, mesmo de uma articulação, buscar um reumatologista, para ele avaliar se isso pode ou não ser artrite reumatoide. Outras doenças reumáticas dão inchaço nas articulações. Alguns exemplos, por exemplo, gota, que é do ácido úrico, ou o lúpus, que é uma doença bem mais grave, bem mais séria, e mesmo uma que é mais comum e até mais prevalente na população, como a artrose. A gente não fala mais artrose, chama osteoartrite. E ela também dá esse inchaço nas articulações. Então, todo inchaço articular deveria ser visto por um reumatologista. Tá. E, doutor, aqui na minha fichinha, eu comentei com o senhor, diz que as mulheres são 2 vezes mais afetadas. O senhor falou que... 2 a 3 vezes. 2 a 3 vezes. 2 a 3 vezes mais afetadas. Do que os homens. Não só pela artrite reumatoide, como várias outras doenças reumáticas. Na artrite reumatoide, parece que os hormônios femininos têm alguma relação. Não tem nada comprovado, a gente ainda não tem nada exato. Mas parece que os hormônios femininos influenciam todo o sistema de defesa, promovendo um pouco mais essa doença autoimune. Ele muda um pouco as substâncias produzidas pelas células do sistema de defesa, que são as citocinas. E essa rede de citocinas na artrite reumatoide está um pouco alterada, a mais nas mulheres, por conta dos hormônios. Mas nada certo. Mas eu estava conversando com o doutor aqui, depois outro dia ele pode até voltar para falar um pouquinho mais com a gente, que existem outras enfermidades também que nas mulheres
parece que são mais propensas, né? Com certeza. Então, ó, mulheres de bem com a vida, servas de Deus. Porque tem mulher, né, doutor, que fala assim, eu fiz esse exame no ano passado. Ou então eu tô com essa dorzinha aqui, vou deixar ela. Toma um analgésico, né? Toma um anti-inflamatório, aquele mesmo, a automedicação. Muito perigosa, inclusive. Olha, viu? Então, vamos se cuidar. Doutor, o que um portador, né, de artrite reumatoide pode desenvolver? Como eu comentei, ele pode desenvolver deformidades. Primeira coisa que ele vai desenvolver é a dor, o inchaço e a dor das articulações. Mas não tratado, esse inchaço, na verdade, reflete uma destruição da articulação. Vai destruir a capinha da articulação, que é a sinóvia, vai destruir a cartilagem da articulação e também o osso por debaixo da articulação. Com isso, deformidades vão se formar e essas deformidades, às vezes, atrapalham a função do paciente. Existem pacientes que mantêm a função, mas alguns não conseguem fazer tudo. A maioria. Tá certo. E no inverno agora, esse frio, essa semana aqui em São Paulo, olha, você aí de Manaus, você não sabe o que está acontecendo aqui. Eu falo para minhas crianças, mãe, eu tenho que ir com 2 calças para a escola. Eu falo, tem, filho, tá nevando lá fora, o negócio tá... No frio aumenta as dores? No frio aumentam as dores de todos os chamados reumatismos, não só da artrite reumatoide. Pode ser que tenha algo a ver com a lubrificação da cartilagem, ou mesmo o próprio frio causando a dor. Mas nós não sabemos exatamente por que no inverno realmente as dores reumáticas são piores. Não só da artrite reumatoide, mas todos, da artrose, da gota, de todos. Elas potencializam, né? Potencializam. E doutor, vem cá, tem como prevenir? Não é possível prevenir. Como eu disse, nem todo mundo pode ter artrite reumatoide, né? Só algumas pessoas que já têm no seu código genético escrito que haveria uma chance maior da pessoa ter, vão ser expostas a algum agente que nós ainda não sabemos bem. Pode ser um vírus, uma bactéria. Nós não sabemos exatamente qual é o causador da artrite reumatoide. Nós não sabemos, inclusive, se não poderia ser até espontâneo, sem esse agente causador. Então, você precisa ter esse componente genético, que daí vai propiciar a maior chance de você ter a doença. Uma predisposição, Uma seria predisposição isso? genética. Tá. Exatamente. Não tem o que essas pessoas possam fazer para evitar ter essa suposta infecção que talvez cause a doença. Nós nem sabemos exatamente qual infecção é. Alguns dizem que pode ser a mononucleose, o citomegalovírus, mas não há nada realmente comprovado. Mas e o tratamento, assim, a pessoa vamos falar, uma pessoa está assistindo a gente em casa hoje, percebeu um inchaço, né, alguma coisinha muito no começo e já foi correndo, né? Essa pessoa deve atentar realmente para o inchaço, porque existem inchaços que vão embora. Existem infecções virais, que nem essas que eu comentei, que elas dão inchaço nas articulações, mas passou a infecção, passou o inchaço. Você também pode ter um trauma ou algumas outras doenças que causam, sem ser reumáticas inclusive, inchaço nas articulações e elas vão embora. Mas a pessoa que tem esse inchaço deve buscar um reumatologista, porque existe tratamento para artrite reumatoide. Hoje em dia nós conseguimos controlar muito bem a doença. Dá até, assim, esse tratamento diagnosticar logo no comecinho? Sim, é possível. Dá para diminuir? Até com 3 semanas de quadro clínico é possível fazer o diagnóstico. E inclusive, essa é a palavra-chave no tratamento da artrite reumatoide. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, iniciar o tratamento, um tratamento que deve ser o mais agressivo possível para controlar a doença, menos chance você vai ter de ter essas deformidades e essas destruições articulares. Então, a palavra de chave é diagnóstico e tratamento precoce. Então, é que o pessoal às vezes está em casa, bateu, acho que eu bati o braço, viu aquele inchaço, né? Exatamente. Então a gente tem que realmente se cuidar. Então tem como controlar, tem tratamento. E o senhor comentou comigo também que às vezes até crianças. Sim, existe. Como identificar numa criança? Porque criança está sempre correndo, às vezes cai, machuca. A artrite reumatoide juvenil é muito semelhante à artrite reumatoide do adulto. Existem várias formas de artrite reumatoide juvenil. Existem formas que acometem mais juntas, menos juntas e que pegam até outras regiões.
E a pessoa vai identificar isso porque é um inchaço na articulação que não vai ceder, mesmo fazendo um gelo, fazendo um anti-inflamatório local, aquele inchaço vai persistir. Se for ao pronto-socorro e fizer uma radiografia, não vai mostrar que existe uma fratura nem nada, e o inchaço persiste. É um inchaço que não vai embora. Tanto que para o diagnóstico da doença, como eu comentei, até 6 semanas de inchaço. Antes disso, podem ser coisas mais benignas. Acima de 6 semanas, já chega a ser mais preocupante para os médicos. Tá certo. Olha, de bem com a vida, esclarecendo aí para você, tirando as suas dúvidas. Hoje aqui nós recebemos o Dr. André Consalté, que é médico reumatologista do Hospital Santa Cruz. Quero agradecer a presença do doutor Eu que agradeço. Aqui no De Bem com a Vida, esclarecendo também e deixando um alerta aí, mulheres. Vamos nos cuidar, né? Com certeza. Vai se prevenir, não deixa o negócio crescer, né? Ai, fui pego de surpresa. Não, vai se cuidar. O Hospital Santa Cruz, posso deixar o telefone? Claro. 5080-2002. 5080-2002. Doutor, Deus abençoe, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. Eu que agradeço. Você viu? Tem que se cuidar, sim. Isso não é difícil, não. Isso não é um peso, não. É para você ficar cada vez mais de bem com a vida. Ah, não posso fazer isso, tô com uma dor. Não deixa crescer, não. Vai lá, resolve. E também, cuidado, não fica se automedicando em casa, né? Depois, você tenta resolver um problema, você ganha 2. Isso não é legal, né? Não é legal mesmo. Agora aqui no De Bem com a Vida...